Recentemente, a emissora estadunidense CNBC abordava um assunto tanto inquietante quanto alarmante, que infelizmente se correlaciona muito com a realidade do Brasil e da América Latina: a fraude alimentar. O vídeo intitulado Como os americanos são induzidos a comprar alimentos falsificados apresenta uma visão abrangente dos métodos usados pela indústria de alimentos para diminuir os custos por meio da alteração dos produtos. A CNBC revela uma variedade de produtos modificados de forma ilegal, com a eliminação ou substituição de ingredientes originais por componentes de qualidade inferior para reduzir despesas e maximizar o lucro da indústria. A questão é que esses itens continuam a ser comercializados como se fossem completamente autênticos, levando consumidores como nós a adquirirem alimentos como azeite de oliva, produtos lácteos, carnes bovinas e peixes, sem perceber que podem conter ingredientes pouco nutritivos ou até mesmo prejudiciais à saúde. Uma década atrás, em 2013, um escândalo na Europa chamou a atenção da mídia quando a existência de carne de cavalo em lasanhas congeladas e hambúrgueres foram expostas, quando na verdade deveriam conter carne de boi. Além de o consumo de carne de cavalo ser considerado um tabu no país, por causa do respeito que os britânicos têm pelo animal, a procedência duvidosa da carne sugeriu que ela poderia ser prejudicial à saúde. Diante da gravidade da questão e da preocupação com esse tipo de adulteração, decidimos explorar a situação no Brasil, onde acabamos por descobrir casos estranhos que vão desde a introdução legal de novas misturas de produtos lácteos até misturas ilegais no whey protein. Conhecimento Mestre apresenta a fraude alimentar. Nos Estados Unidos, a entidade reguladora encarregada de supervisionar a indústria alimentícia é a Food and Drug Administration, FDA. Uma das principais questões que a entidade enfrenta é exatamente a adulteração de alimentos. Esta é também referida como EMA, uma sigla que se traduz como adulteração econômica motivada, ou seja, a alteração de produtos com o objetivo de reduzir despesas e aumentar os lucros. De acordo com a FDA, isso acontece quando alguém deliberadamente omite, retira ou substitui ingredientes essenciais de um alimento ou quando adicionam substâncias para que este pareça ser mais caro do que realmente é. Um exemplo comum é o azeite extra virgem. Alguns fabricantes combinam gordura vegetal de baixo custo com o azeite original, criando uma mistura de qualidade inferior, mas ainda comercializando o produto como se fosse 100% azeite de oliva. Uma inverdade. Em 2016, foi relatado que 80% do azeite extra virgem italiano no mercado americano era adulterado. Ou não era italiano, ou não era extra virgem. No próprio mercado italiano, a situação não é muito diferente. Estimou-se que mais de 50% dos azeites nas prateleiras eram falsificados. Existem muitos exemplos de alimentos que são comumente adulterados, e a FDA listou alguns casos típicos por lá. O mel é um desses casos, frequentemente usado como adoçante, que já foi combinado com adoçantes mais baratos como xarope de milho, xarope de arroz ou açúcar de cana, mas continuaram sendo vendidos como mel puro, é claro, com o preço do mel puro. Em março de 2023, a União Europeia decidiu agir contra o mercado de mel falsificado. 18 países realizaram uma campanha de testes e descobriram que das 320 marcas de mel importadas, quase 50% mostraram sinais de adulteração ilegal. A indústria de frutos do mar também tem navegado em águas turbulentas. É um dos setores mais afetados pela adulteração de alimentos. Um dos métodos de adulteração é quando as empresas trocam a carne de certos peixes por carne de espécies mais baratas, acreditando que a grande maioria dos consumidores não notará a diferença. Algo que de fato ocorre. O The Guardian fez uma análise de dezenas de estudos sobre a indústria de frutos do mar. As pesquisas compilaram mais de 9.000 amostras de alimentos desse tipo, provenientes de mais de 30 países ao redor do mundo. E o resultado foi que quase 40% dos frutos do mar haviam sido adulterados e, na verdade, não correspondiam ao que era declarado no rótulo.
Os estudos não apenas revelaram um problema sério do ponto de vista alimentar e legal, mas também um grave problema ambiental, já que, em muitos casos, a carne de peixe substituta vinha de espécies ameaçadas em seus habitats naturais. A lista de adulterações absurdas vai se alongando. Sucos de caixa 100% fruta, que na verdade são uma mistura de aromatizantes, água e açúcar, temperos exóticos que levam corantes industriais, muitas vezes à base de chumbo, e até mesmo alimentos para bebês, como a fórmula infantil. Em 2018, a fabricante na China teve a infeliz ideia de adicionar melanina à sua fórmula infantil. A melanina é um composto sintético, produzido artificialmente, mas que é composto principalmente de nitrogênio e tem uma variedade de usos, como na produção de plásticos e tintas retardadoras de chamas. E por que os chineses usaram essa substância nos alimentos para bebês? Bem, porque alguns dos testes para determinar a quantidade de proteínas em um alimento consideram justamente a quantidade de nitrogênio presente, ou seja, adicionando melamina, a fórmula infantil parecia mais nutritiva quando submetida aos métodos de teste. No entanto, a melamina não só tem valor nutricional, como também pode causar danos graves à saúde, especialmente aos rins. As consequências dessa irresponsabilidade foram mais de 300 mil crianças doentes, mais de 50 mil hospitalizadas e pelo menos 6 mortes. Tudo causado pela insuficiência renal provocada pela melamina, em nome da ganância. Como você pode ver, a adulteração de alimentos é infelizmente um fenômeno global, e não faltam casos onde os fabricantes farão o possível para reduzir custos, mesmo que isso signifique colocar o consumidor em risco. Mas e no Brasil? As prateleiras brasileiras também podem estar cheias de falsidades? De acordo com o artigo 272 do Código Penal brasileiro, é considerado delito corromper, falsificar, adulterar ou modificar substância ou produto alimentício destinado ao consumo, tornando prejudicial à saúde ou diminuindo seu valor nutritivo. Contudo, a penalidade de até 8 anos de reclusão não parece intimidar os infratores e não foi o bastante para evitar a recorrência da fraude na indústria alimentícia brasileira. Talvez você se recorde de um dos episódios mais notórios recentes de fraude alimentar por aqui, o escândalo do uso de papelão na carne. Em 2017, quando o caso se tornou público, diversas empresas do setor alimentício foram acusadas de cometer uma série de ilegalidades na produção de carnes, desde a venda de carnes estragadas ou vencidas, tentativas de restaurar a aparência de carnes velhas, até mesmo a inclusão de papelão em alguns tipos de carne. Várias dessas acusações foram contestadas e outras confirmadas, gerando muita controvérsia em todo o país naquele momento. Mas a realidade é que a operação batizada de Operação Carne Fraca expôs uma rede de fraudes envolvendo empresários e funcionários públicos para facilitar a adulteração na produção de carnes. No mesmo ano, o Ministério Público do Rio Grande do Sul também iniciou uma ação contra irregularidades na indústria alimentícia. Nesse caso, o foco estava nos produtores de leite. Descobriu-se um esquema envolvendo até 170 pessoas, entre produtores e distribuidores, que cometiam ilegalidades na produção de leite, dentre elas a adulteração do leite, com a adição de ureia ou até mesmo de formaldeído. O formol, substância conhecida por ser cancerígena, além da adição de água em creme de leite vencido para renovar a aparência. O leite brasileiro tem sido um problema constante em termos de adulteração. Além do formol e ureia, a água oxigenada também é utilizada. Paralelamente, na Paraíba, 40% das amostras de leite de cabra continham, na verdade, leite de vaca. Outros problemas comuns no exterior também ocorrem aqui de maneira similar. Troca de carne de peixe em Manaus, adulteração de mel com xarope de açúcar e, é claro, o tradicional azeite de oliva. Também é frequente no mercado brasileiro que fabricantes adulterem azeite extra virgem, misturando outros tipos de óleo vegetal muito mais baratos. Também ocorre a mistura de azeite de qualidade inferior, como o azeite virgem ou azeite lampante, sendo diluído no azeite extra virgem, uma prática considerada pelos especialistas como uma sofisticação das técnicas de falsificação. Ações contra esse tipo de crime são frequentemente realizadas, principalmente pelo Anvisa, nosso equivalente à FDA americana.
Em 2021, por exemplo, uma única operação no Paraná confiscou mais de 4.200 garrafas de azeite adulterado, que foram direcionados para a produção de biocombustível. E isso significa que muitas vezes o consumidor escolhe um azeite extra virgem por ser uma opção considerada saudável, mas pode acabar levando para casa uma mistura de óleos baratos sem nenhum benefício. Em relação a isso, nem mesmo quem tenta seguir um estilo de vida fitness consegue escapar desse mercado ilícito. Em 2013, Félix Bonfim, um empresário do Paraná, decidiu testar os suplementos que vendia em sua loja, pagando para que um laboratório privado analisasse 27 tipos de whey protein. Quase todos os produtos apresentaram um teor proteico diferente do que o rótulo informava. A Anvisa permite uma diferença de até 20%, mas, segundo Félix, algumas marcas só forneciam 3 gramas de proteína, uma diferença de 87% em relação aos 24 gramas informados no rótulo. Este caso ganhou notoriedade no mundo fitness, uma vez que o whey protein é um dos suplementos mais comumente usados por atletas e frequentadores de academia. Após a controvérsia, a Anvisa intensificou suas ações e, em 2014, proibiu a venda de mais de 20 tipos de suplementos por considerar que havia fraude alimentar. Em 2018, a notícia se repetiu, com mais irregularidades encontradas em 10 marcas diferentes de whey. Inclusive, a Proteste, que tem monitorado e testado as proteínas do mercado, disponibilizou uma ferramenta para comparar o real valor nutricional de diversos suplementos. Esses são apenas alguns tipos de truques usados pela indústria alimentícia no Brasil, mas há um detalhe: todos esses casos têm algo em comum, que é o fato de a adulteração ser simplesmente ilegal. É crime. Mas e quando a fraude ocorre à vista de todos, sem necessariamente infringir nenhuma lei? Uma simples ida ao mercado é suficiente para encontrar inúmeros produtos suspeitos e sair indignado. O setor alimentício tem se esforçado para implementar o máximo de táticas viáveis para reduzir os custos de produção, sem afastar os consumidores. Uma possibilidade é que a recente escalada da inflação, que aumentou o preço dos alimentos, tornou mais desafiador para o consumidor manter o mesmo padrão de compra. No entanto, isso não significa que diversas empresas não tenham recorrido à desonestidade para enganar o cidadão médio, mesmo com as regras claras à vista. Em qualquer supermercado moderno, é possível ver o resultado dessas estratégias nas prateleiras. A seção de laticínios agora inclui uma nova oferta, a bebida à base de leite, feita com soro de leite e com valor nutricional bem inferior ao do leite tradicional. Enquanto isso, nas estantes de leite condensado, um ingrediente tradicional usado em várias receitas amadas pelos brasileiros, como o brigadeiro e pudim, agora tem uma versão econômica, a mistura láctea, deficientes em nutrientes, sabor e bom senso. Isso porque é muito fácil confundir a embalagem de leite condensado com a embalagem da mistura láctea, embora sejam totalmente diferentes em composição e processo de produção. As embalagens são quase idênticas e são colocadas lado a lado nas prateleiras. Por quê? Para confundir aqueles que não prestam atenção às letras pequenas. Do ponto de vista puramente técnico e legal, esses produtos não podem ser considerados fraudulentos, uma vez que suas embalagens informam sua composição e identificam que são produtos distintos. Mas na prática é muito evidente que a semelhança intencional das embalagens é uma clara tentativa de enganar o consumidor. Não é à toa que é possível encontrar inúmeros artigos e reportagens da internet com basicamente a mesma mensagem: mistura láctea não é leite condensado. Esses novos produtos são feitos com o objetivo de parecerem simples produtos mais baratos das versões originais, mas geralmente são completamente diferentes e muitas vezes contêm apenas uma fração do produto original em sua composição. Além disso, algumas empresas ajustam cuidadosamente seus rótulos para anunciar coisas que nem sempre são exatamente verdadeiras. Um exemplo disso é o achocolatado Nescau, que lançou uma versão light. A versão light promete ter 30% menos calorias, mas quando comparamos as tabelas nutricionais das duas versões, notamos que a porção sugerida na versão light é quase metade da original. E na versão light é considerada a mistura feita com leite desnatado, enquanto na versão normal com leite semi-desnatado. Ou seja, você só obterá os 30% a menos de calorias se reduzir a porção pela metade e usar um tipo diferente de leite. Na comparação grama por grama das duas versões, a diferença real não ultrapassa os 10% de calorias. A embalagem do produto meio que explica isso,
mas está tudo misturado em letras minúsculas que sabem que ninguém vai ler. Novamente, isso não é ilegal. As informações estão todas lá, mas algumas empresas jogam no limite da lei para se safar com truques como esse. Então, como lidar com tantos tipos de fraude legais e ilegais? Não há outra maneira. O consumidor precisa ser 3 vezes mais atento ao fazer compras, especialmente quando se trata de alimentos comumente adulterados, como peixes, azeite, produtos lácteos, carnes e café. Um aliado do consumidor pode ser o aplicativo Desrotulando, que fornece informações precisas sobre vários produtos no mercado, através de um simples escaneamento do código de barras. Para um combate mais eficaz a esse crime, também é necessário informar as autoridades caso se depare com um item suspeito, recorrendo a órgãos como a Anvisa, o Procon ou o Inmetro. Se você não estava ciente de que esse tipo de crime e truque ocorre bem diante dos seus olhos, é provável que as pessoas ao seu redor que vão ao mercado todos os dias também não saibam. Por isso, se esse texto lhe deu uma nova perspectiva, é importante que você compartilhe com as pessoas que mais se importam, sua família e amigos mais próximos. O fato é que sempre haverá pessoas desonestas dispostas a lucrar a qualquer custo, mesmo que esse custo seja a saúde de outras pessoas.